A nossa primeira aula, na verdade, a segunda aula, né, do Livro dos Espíritos. A primeira foi um documentário sobre a vida do Allan Kardec, né? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês estão olhando a apresentação? Tá na uma capa do Jesus? Sim, Tá. sim. Tá sim. Ótimo. Então vamos lá. Pessoal, o Livro dos Espíritas, eles são perguntas e respostas, né? Kardec, ele vai fazendo as perguntas e o Espírito da Verdade, ele vai respondendo essas perguntas, né? É bom lembrar que, como o Kardec falava, algumas perguntas, elas são respondidas para a época que foi feito, né? Pelo grau de evolução da ciência e do ser humano, tá? Então, isso, por exemplo, se hoje fosse feita uma atualização, a ciência evoluiu muito, as explicações veriam mais focadas na ciência, né? Então, de Deus, começa com o capítulo 1. O que a gente vai ver nesse capítulo, tá? Aqui eu vou fazer um pequeno resumo, mas o que eu recomendo? Eu recomendo vocês lerem, tá? O Livro dos Espíritos não é um livro que você vai conseguir ler em um fim de semana, rápido assim. É um livro que é uma leitura, digamos, mais lenta, você absorve, reflete. Então, assim, toda aula que eu der, eu recomendo você ler aos poucos. Por exemplo, hoje a gente vai dar 2 capítulos. Todo dia, lê aí pelo menos 2 páginas, que na próxima aula daqui 15 dias, você já leu os 2 capítulos. É muito bom a gente ter um... O Livro dos Espíritos é a base do kardecismo, né? São perguntas que o Allan Kardec, um cientista, ele pergunta no tom de ciência, né? O Espiritismo é a fusão de ciência, religião e filosofia, né? Pessoal, vocês receberam o aviso que está gravando a aula, né? Sim. Sim. Eu recebi aqui o ok para dar, já confirmei. Sim, tudo Então, certo. é que geralmente eu escuto, dessa vez eu não escutei, ele sempre fala. Vamos lá. Capítulo 1. Da primeira parte do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, apresenta uma visão geral sobre a existência e a natureza de Deus e a criação do universo e a relação entre o Criador e as criaturas, tá? Então, uma das primeiras perguntas que o Kardec faz é: o que é Deus? Ele pergunta: o que é Deus? E o que é Deus para a gente? Né? E aí o Espírito responde: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Há muitas religiões que colocam Deus um senhor, num trono, cabelo branco, barba grande, né? Mas Deus é muito mais do que um ser humano. Tá? É a inteligência suprema. A inteligência suprema, ela não tem uma forma. Ela não tem uma forma, mas ela é a causa primária de todas. Ela é a origem, ela que originou tudo que nós conhecemos. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação do acaso, da matéria ao acaso, né? Então, algumas pessoas falam, o mundo, o planeta Terra, o mar, o oceano, o ar que respiramos, é uma combinação do ao acaso, né? E aí o espírito responde, outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Nada. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Então, o Kardec, como cientista, ele queria entender, né, o mistério da divindade. E aí o Espírito responde: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Né? Então, o Espiritismo, ele prega muito quando nós vamos evoluindo. Como é essa evolução? A evolução do dia a dia.
tentando ser uma pessoa melhor, uma pessoa com mais paciência, né? Uma pessoa fazendo bem, né? Não pensando mal, né? Então, essa evolução é lenta e ela começa nos nossos pensamentos. A primeira passo que você tem que dar é dominar teus pensamentos, né? Se você começar a analisar teus pensamentos, então tem muita coisa. Tem medo, tem rancor, tem ódio, né? Tem preguiça. Então, o primeiro passo é o ser humano controlar os pensamentos. Você fala, é o primeiro passo que você tem que dar. Então, quando você começa a dar esses passos, cada dia mais, você não vai ficar, digamos, teu conhecimento, você vai beber direto da fonte do universo. Eu acredito muito nisso. Então, você vai ficar menos matéria e mais espiritual. E aí, quanto mais espiritual você vai ficando, né, mais se depurando, se limpando, evoluindo, mais perto de Deus você vai estar. E aí, mais fácil vai ser compreender, né? Então, hoje a gente está muito obscurecido pela matéria, né? A gente tem, se nós pararmos aqui para pensar no nosso dia a dia, desde que nós começamos a viver, as nossas preocupações sempre são na matéria, né? Na época da escola, se vamos passar na prova, né? Tem essas preocupações. Na época de adulto é se vamos perder o emprego, se vamos ter a promoção, se eu vou conseguir mudar de emprego, se eu vou conseguir pagar as contas no fim do mês, se eu vou conseguir pagar o aluguel, se eu vou medo de ficar doente e perder o emprego. Então, assim, se a gente observar, mais de 80% do que a gente faz no dia a dia é matéria, né? E aí, quanto menos a gente focar na matéria e mais na espiritualidade, a gente começa a entender, né? E essa espiritualidade, como eu falei, a gente começa com o pensamento. É o primeiro passo, é a disciplina do pensamento. Parece fácil, mas quando a gente começa a policiar os nossos pensamentos, né, a gente vai ver que a gente pensa, a gente tem, são mais de 5.000 pensamentos, né? A gente tem muita coisa aqui na cabeça que a gente precisa organizar. Esses pensamentos, eles influenciam na nossa vida, tá? Não só espiritual, por exemplo, às vezes a pessoa é um pouco preguiçosa, indisciplinada, porque ela não começa na mente dela, né? Ela não consegue filtrar esse pensamento da indisciplina, da preguiça e começa a protelar. Não, amanhã eu começo. Amanhã eu vou começar a dieta. Não, amanhã eu começo a procurar um novo emprego. Amanhã eu começo isso. E vem o pensamento de protelar, de ficar protelando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A evolução você não precisa, digamos, fazer coisas muito complexas. Tudo começa com o pensamento. E depois você vai ficando mais conectado com a parte espiritual e aí você vai escutando aquela voz interna de uma forma muito mais evidente, né? Que vai ser a voz que vai te guiar no caminho. E aqui tem outra, como a concepção espírita de Deus influencia a nossa visão sobre a vida e a morte, né? Como é a nossa concepção? Juliana, Olha, os slides não estão passando para mim. Você está passando o slide? Está no primeiro ainda, meu. opa, obrigado por ter avisado. Vamos lá. Eu vou cancelar e fazer outra vez. Peraí. Apareceu agora? Apareceu. Aí, ó. Como Uma a árvore meio concepção, a meio. como a concepção espírita de Deus influencia a nossa visão sobre a vida e a morte, né? É uma coisa que a gente tem que pensar, tá? Uma atividade que eu sempre falo antes de dormir, a gente refletir. Na visão espírita, tá? Eu vejo essa questão de reencarnação muito forte, né? A concepção de Deus, a ordem do universo, tá? Eu vejo algumas pessoas até espíritas, mas que não leem, não estudam, e de outras religiões, achando que o mundo
tá caótico. Mas, na verdade, esse caos, ele tem um propósito, né? Na verdade, o mundo é extremamente perfeito, né? O Deus é um ser extremamente perfeito. Em algumas religiões fala o filho nasceu cego, deficiente, por pecado da família, por um castigo. Não, tudo tem um motivo. Outras falam, não, foi um erro de fábrica, né? Tudo tem um motivo. Esse motivo, ele é explicado na reencarnação, né? Então, a concepção espírita de Deus, a gente tem essa influência muito forte da reencarnação. Eu acho que a reencarnação, ela acalma muito o nosso espírito quando a gente está passando por provas, né? Às vezes você não tem um pai bom ou uma mãe boa, ou um avô que criou você que não é uma pessoa boa, e a gente tem essas respostas na reencarnação, né? Que nada acontece ao acaso, né? Às vezes a gente passa dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, né? São muitas provações que a gente essa, né, a gente está aqui encarnado é para ter dificuldades, né? A vida, a gente veio para isso, né? Então, quanto mais dificuldades, mais nós vamos crescendo, né? Então, a concepção espírita de Deus, eu acho que a visão espírita, ela dá uma aliviada nessas coisas que a ciência e algumas religiões não conseguem explicar, né? Porque existe pessoas extremamente ricas, existe pessoas extremamente pobres, né? Nós vivemos num mundo de diferenças que a gente acha que algumas religiões já acham, porque Deus quer assim, porque Deus esqueceu. Não, é tudo certo, é tudo perfeito. A violência, tudo é perfeito nessa concepção, tá? Então, se você não tem na sua reencarnação que não vai passar por nenhum trauma de violência, de assalto, de sequestro, isso não vai acontecer, né? Então, muitas dessas coisas já são programadas, né? Eu li um livro muito bom do Chico Xavier que falava, André Luiz, as coisas já são programadas. Antes da gente nascer, já tem lá o teu parceiro que vai casar com você, quem vai ser teu filho, você vai ser filho do fulano, do ciclano, então já está um pouco programado. Lógico que a gente tem um livre-arbítrio, né? Mas nós fazemos uma programação, nós mesmos que fazemos, junto com os espíritos superiores, né? Como vai ser nossa vida e como vai ser nossas dificuldades. Então, quando a gente passa por essas provações, a gente tem que procurar, né, um alívio na reencarnação. Bom, isso é temporário, até eu entender essa lição, e depois eu fico livre e sigo na próxima etapa de evolução. Alguém quer comentar alguma coisa nesse primeiro capítulo? Eu gostei da palavra disciplina do pensamento. Uma das coisas que a gente quer falar muito é referente a isso, que tudo começa no pensamento, né? Então, Tudo. hoje eu consigo quebrar muito esse lance de pensamento, quando eu me pego envolto de um pensamento que vai começar a, 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 a me proporcionar um sentimento que eu não quero, eu já começo, opa, para, que não é por aí. Esse não é o foco é você. Então vamos mudar o pensamento aqui para você, vamos olhar para você, o que que você quer para você hoje, o que que nós vamos fazer hoje, como a gente vai evoluir hoje, e aí muda totalmente o padrão da vibração, né? Hoje eu consigo Isso. verificar muito isso. Eu E eu vou aí te falar, de muito bom Oi. isso aí. É uma coisa longa, é um processo Ah, que a gente não consegue do dia para a noite, mas é uma coisa que vai fazer muito bem para a gente, essa disciplina, Marco. com certeza. E já pegando o gancho do dia para a noite, uma coisa legal para a gente fazer de repente, anotar à noite, né? Como que a gente quer dormir, com que sentimento que a gente quer dormir, com que tipo de pensamento que a gente quer adormecer. E seria legal anotar, fazer algumas perguntas para nós mesmos, como a gente gostaria que fosse o dia seguinte,
a nossa próxima conquista e dormir com aquela sensação boa. E quando acordar, se possível, reservar ali uns minutinhos para você também, é, fazendo uma pequena meditação, respirando, sentindo a gratidão de ter acordado por mais um dia, deixar alguns pensamentos bons ganharem corpo dentro da sua própria mente, ler alguma coisa que te faça se inspirar naquele dia. Então, começar e terminar o dia com bons pensamentos realmente é muito bom. E isso cria essa disciplina do pensamento que você citou, né? Concordo. O Mais pensamento uma é vez, fundamental. mais uma vez falando, é um processo longo, É um é processo dolorido, longo. Então, mas assim, tem que as ser. primeiras semanas a gente não consegue, a segunda também não, mas a persistência. Para vocês, só para ter uma ideia, nós temos de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Então, por mês, olha a quantidade, né? Se nós temos 70 mil pensamentos por dia, se a gente somar 30 dias, vai dar 2 milhões e 100 mil pensamentos por mês a gente tem. Então, o segredo é controlar. E é bem interessante, porque assim, você começa a controlar como um joguinho, ó. Um videogame. Você vai ganhando bônus, você vai ganhando bônus. A tua vida começa a mudar. Porque tem muitos pensamentos nossos que não são nossos, né? Nós somos como antenas, né, de rádio, nós recebemos e transmitimos. Às vezes vem de uma pessoa que está próxima e ele influencia esse pensamento de preocupação, de medo. Então a gente tem que saber filtrar esse pensamento. E aí as portas da vida, elas começam a abrir, né? Quando a gente começa a controlar os pensamentos, as coisas começam a acontecer, né? A gente para de ser uma marionete ali do pensamento e começa a ter mais disciplina, ter mais ordem, e aí as coisas abrem para tudo. Fator emocional, profissional, começa a abrir as portas. Porque aí você está preparada. Deixa eu aproveitar o link também disso aí que você está falando, de pensamentos que não são nossos. Deixa eu dar um spoilerzinho de como que será a próxima aula, que a gente vai falar de pensamentos que não são nossos e de algumas formas que esses pensamentos chegam em nós também. Uma coisa aí que você já citou, você já deu um gancho aí, e é uma coisa que a gente pretende falar na próxima aula. E, gente, é muita coisa. Eu acho que vocês vão ficar bem, bem espantados com o material que a gente está preparando aqui para vocês, de coisas que não são nossas e que são atribuídas a nós. Já tem aquelas coisas já que é de família também, né? Coisas que os nossos pais contavam que não é por maldade, e eles só reproduziram do jeito que eles aprenderam. E hoje em dia a gente vê que também não é 100% verdade assim, mas que de alguma forma forjou o nosso caráter. Mas aí a gente vai volta naquela história da moça que assava o peixe, mas tinha que cortar a cabeça do peixe e o rabo do peixe. E, e aí tem coisas que a gente vai só reproduzindo. Não é que seja boa ou que seja ruim, a gente só vai reproduzindo o que vai sendo passado para nós. Coisas que colocam na nossa cabeça que não é necessariamente nós, né? Mas segue aí, É bem Eduardo. interessante isso aí. Isso é bem interessante. A gente fazemos coisas que às vezes vem do nosso bisavô, trisavô, e a E- gente nem conheceu. E ele Exatamente. fez porque aprendeu do trisavô dele, é um Ctrl+C e Ctrl+V, né? Uhum. Quando a gente começa a praticar o pensamento, a gente começa a eliminar a se reeducar, né? E muitas coisas nós fazemos no Ctrl+C e Ctrl+V, porque aprendemos do nosso pai, da mãe, do avô, da avó, do bisavô,
E eles aprenderam também, às vezes até em situações difíceis, né? Mas hoje já não vivem aquelas situações de guerra, como muitos avós nós passaram. Vamos para o segundo capítulo, então, pessoal? Ora, O segundo capítulo, ele fala, só para finalizar o primeiro, então, assim, o primeiro ele tem essa questão né, sobre a existência e a natureza de Deus. Então, primeiro ele foca muito que Deus é a causa primária de tudo e que nada é um acaso. Esse mundo que nós vivemos não é um mero acaso que existe vida, né? Tem uma forma superior que organizou tudo, né? E coordena tudo. Agora, o capítulo 2 é dos elementos gerais do universo. Então, ele fala de Deus, o Espírito e a matéria e o fluido universal. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Né? Como o kardecismo, como eu falei no início, ele foi fundado, né, codificado por um cientista, então é uma mistura da ciência, filosofia e religião. A gente vai ver coisas aqui da ciência, por exemplo, matéria, a gente estuda isso na química, né? Que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e volume, é composto por moléculas, átomos unidos e ordenados. No segundo grau, a gente estuda assim, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Então, tudo que nós vivemos é matéria. A água, né? O ar ocupa espaço. Né? E aí ele fala que o espírito como princípio inteligente do universo, então nós temos o corpo, né? E o perispírito e o espírito. Ele fala bastante nisso. A natureza material dos espíritos, sua origem, evolução. O perispírito é a transição, é como se nós tivéssemos 3 corpos. Tem o espírito, tem o perispírito que faz a nossa transição e o corpo. Né? São esses 3, segundo o kardecismo. Né? Então, algumas doenças, às vezes, ela começa no nosso perispírito. Né? E aí vai passando para o corpo. Né? Algumas dessas doenças são emoções, né? São os pensamentos, sem ser ordenados, sem ser organizados, filtrados, né? Então isso vai adoecendo. Penetrar o homem um dia os mistérios das coisas que lhe estão ocultas. Então o Kardec sempre fazia umas perguntas assim, né? Ele queria entender cientificamente como tudo foi feito, né? Ele fala: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então ele quer responder o seguinte: nós ainda estamos no estado evolutivo, ainda primitivo, a gente não consegue ainda entender cientificamente como tudo originou, né? Nós estamos ainda muito presos na matéria, em um processo de evolução que demora, um processo lento, né? Aí ele bota aqui: espírito e matéria são distintos, mas a união dos dois intelectualiza a matéria. Né? O espírito independe da matéria, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som é do ar. E aí o espírito responde: são distintos, uma da outra, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. O que ele está dizendo? Que o nosso corpo é a matéria. O nosso espírito, né, é o que vai dar vida àquela matéria. Aquele corpo sem espírito, ele é só uma matéria, é um pedaço de carne. Ele não vai ter nada intelectualizado. A parte intelectualizada é o espírito. Quando a gente morre, o corpo ele fica aqui na Terra, né, e vai entrar em decomposição depois de um tempo. Mas o que permanece é o espírito e o conhecimento que nós aprendemos com a parte espiritual. A parte material, seus bens, tudo, eles ficam na Terra junto com seu corpo, né? E um tempo ele vai se decompor, sumir. Mas o espírito é o que você vai levar, o conhecimento. É isso que ele fala, né? Então, resumindo, é por isso que você não pode pegar um binóculo, né?
um boneco como tem aquela história e dá vida para ele, né? Porque só quem dá a vida, Deus. É Deus que tem, digamos, uma fórmula mágica de pegar uma matéria e transformar em vida, né? Então esses corpos que viram vidas, na verdade, isso é só da ficção, né? O Frankenstein, o Pinóquio, né? Por isso que ele está falando isso aqui. O mundo como criamos é um processo do nosso pensamento. Não pode ser mudado sem mudar nosso pensamento. Isso aqui é o Einstein que falava, né? Einstein não era uma pessoa extremamente religiosa, né? Um cientista, né? Que fez uma das teorias mais complexas da física, né? A teoria da relatividade. Pode-se A conceder o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? É como a história que eu contei aqui do Pinóquio, né? Eu posso pegar um boneco de madeira, de falar algumas palavras mágicas, e aquele boneco vai virar um ser humano intelectualizado, né? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Então, a única forma que você conceder o espírito sem a matéria é o pensamento. Tá? A gente não consegue pegar aquele boneco de madeira, de pano e criar vida, mas a gente consegue criar vida pelo pensamento. Então a gente consegue criar o nosso futuro pelo pensamento. O que nós estamos passando hoje, existe o karma. São algumas coisas que a gente tem que passar. Mas eu acredito que a maioria das coisas que nós passamos, muitos nem vêm do karma, são os nossos pensamentos do passado que nos trouxeram para o presente. Tá? Foquei um pouquinho no pensamento porque ele coloca uma coisa bem importante aqui, né? Então a gente só consegue criar alguma coisa pelo pensamento, isso é muito importante, né? Então o que nós somos hoje foi o que nós pensamos ontem, e o que nós seremos amanhã será o que nós vamos pensar hoje. E isso em tudo, em termos profissional, emocionais, financeiro, em tudo que vai acontecer no teu futuro, ele vai depender muito do que você está pensando hoje. Isso é muito importante. Nós criamos a nossa realidade sem saber. O pensamento, a personalidade e o tempero de uma pessoa pode mudar até os efeitos de um remédio, né? Acho que caiu, né? Vou interromper aqui o compartilhamento. Vocês não estão vendo não, né? Compartilhamento, né? Não, não, caiu mesmo. Só um minuto. Vou compartilhar agora aqui, abrir aqui. Estão vendo aí, né? Onde eu Sim, tinha começado da árvore, né? Então a isso. gente veio para o pensamento, né? Só um minutinho.
Agora vocês estão vendo a cabeça de um ser humano, né? Isso. Sim. O pensamento, a personalidade e o tempero de uma pessoa, para vocês terem uma ideia, ele pode mudar até os efeitos de um remédio, né? O fato de você acreditar, tem várias pesquisas, testes do efeito placebo, né? O que acontece? Um pesquisador chega para um paciente que está doente e ele fala assim, ó, a gente tem o melhor remédio aqui para sua doença, é um remédio extremamente caro, mas nós conseguimos com o governo, que estão fazendo uma pesquisa, e se você tiver disponibilidade, nós vamos fazer seu tratamento com esse remédio que é muito bom. A pessoa tem a doença X. E esse remédio, na verdade, é o efeito placebo, é água com açúcar. E o cara toma, e a maioria deles, quando o médico fala assim, pesquisador, acredita e cura. Já o outro lado, eles fazem assim, com a mesma doença X, eles chegam, olha, o melhor remédio, infelizmente o governo não conseguiu mandar, a gente tentou falar com o fabricante, também não estão mais fabricando, é mais para frente, mas tem esse remédio aqui, que é um remédio que não é o melhor, mas quebra o galho aqui, às vezes resolve, às vezes a pessoa toma, fica boa, né? Aí o que acontece? O segundo não acredita no remédio. E o segundo toma o remédio, não toma nenhum efeito placebo, mas não cura, porque o pensamento, ele muda até os efeitos de um remédio. Então, quando se diz, ou pensa, quando você diz, ou pensa em felicidade, é bem interessante, suas células também pensam como você. Elas jogam todos aqueles hormônios da felicidade no teu organismo, mesmo que naquele momento você não esteja feliz, né? O corpo, ele segue o que é a mente, e às vezes a mente não precisa seguir a tua realidade, né? Você pode estar numa depressão, passando por momentos difíceis, mas antes de dormir você manda as informações pro teu cérebro. Eu estou muito feliz, as coisas estão acontecendo, eu estou me curando, e aquilo ali, o cérebro começa a jogar substâncias como se você estivesse muito feliz, né? O cérebro, ele não entende o que é ilusão e realidade. Então, ali, você está fazendo, digamos, uma ilusão, né? Mandando informações para o teu cérebro que não é real, mas ele não entende e ele capta a informação e transforma como se fosse uma realidade. Então, cada doença tem uma correspondência direta com o pensamento e, consequentemente, com a emoção. Portanto, para termos saúde, devemos aprender a pensar e a sentir. Então, aqui eu botei vários pesos emocional que nós temos: a rejeição, vergonha de se impor, não merecimento, culpa, medo de críticas, medo de julgamento dos outros, sentimento de capacidade, perfeccionismo, falta de aceitação pessoal. Então, a maioria dessas coisas são pensamentos e emoções que não são do mal. Às vezes você tem uma culpa, um medo de crítica. Só que essas emoções e esses pensamentos, eles começam a baixar a tua frequência, né? E aí você vai plotar o teu futuro, o que você está pensando agora. Sentimento de incapacidade, medo de julgamento dos outros. Então a gente precisa queimar tudo isso, né? Eu parei um pouquinho para falar do pensamento, tá? Que eu acho muito importante, e no capítulo 2 ele fala, né, que a gente consegue criar a realidade com o nosso pensamento, né? Então, eu dei uma explicadazinha, agora eu já vou voltar ao Livro dos Espíritas, aula 3, da criação. O que acontece? Em relação à formação dos mundos, Kardec explica que eles são criados por meio de processos naturais e progressivos. Ele descreve que a matéria primitiva passa por uma transformação gradual, evoluindo de um estado mais rudimentar para as formas mais complexas. Essa transformação ocorre por meio de leis naturais, estabelecidas por Deus. Então, o que acontece? Algumas religiões, elas dizem que Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, né?
Então, na visão kardecista, né, isso são eras, né? Então, foi um processo lento, é igual ao nosso processo de evolução, um processo lento. Então, primeiro chegou a matéria sem vida, e aí Deus pegou, os espíritos superiores pegaram essa matéria, né, primitiva, e vai fazendo uma transformação gradual, que foi evoluindo de um estado rudimentar para uma forma mais complexa, até chegar ao que somos hoje. Então, é um processo lento, tá? Que o kardecismo explica pela ciência de hoje, né? Os conservados, as moléculas se unindo, tudo começou no mar, juntando os elementos, e aos poucos foram evoluindo algumas formas de vidas ainda bem rudimentares, né? Podemos conhecer o mundo de formação dos mundos? Desculpa, podemos conhecer o modo de formação dos mundos? O Kardec, como cientista, ele tinha muito interesse nessa pergunta. E aí o Espírito responde: tudo o que a esse respeito se puder dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria dissipada no espaço. Então ele diz que no momento a nossa capacidade intelectual, isso é do século XIX, o livro, a gente só consegue entender que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço, né? Tem a teoria dos cometas, né, hoje da ciência, né? Que eles trazem muitas formas de vida que contribuíram para o mundo que é hoje, né? Antes de você passar para o próximo, a tela está Opa! travada ainda no pensamento ainda, naquele slide do Ah, pensamento. é? É, Opa, obrigado por ter avisado. Vamos lá. Eu não sei por que ela trava tanto. Vamos lá. Agora vai aparecer uns animais aí, né? foi. Obrigado por avisar. E aí, de onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Então, o que ele diz? Que quando estava a matéria, digamos, primitiva, existia uma força que mantinha aquela matéria separada, né? A partir do momento que cessou essa força e ocorreu a fusão, né, de forças afastadas, os germes de todos os seres vivos começaram. Os primeiros seres vivos daqui, que ainda eram seres vivos ainda bem rudimentares, com pensamento intelectual, né? Aí ele pergunta, né, como tem a história da Bíblia do Adão, ele pergunta assim: a espécie humana começou com um único homem? Não. Aquele chamado de Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra, né? Adão pode ter sido, alguns historiadores indicam, pode ter sido um chefe de uma tribo da, das civilizações antigas, principalmente dos judeus, né? Então ele acredita, então ele fala que nós não viemos da Eva e do Adão, né? E aí ele faz uma pergunta bem interessante, né? De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra, né? Então, por que existe negro, por que existe branco, por que existe asiático, o indígena, por que existem essas diferenças étnicas, né? Físicas, né? E aí ele fala aqui que é bem interessante essa que eu já li da ciência, ela fala a mesma coisa. Ela fala do clima, da vida e dos costumes. Dá-se ao que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro de modo diferente, em nada se assemelharão quanto ao moral. Então a moral, né, isso vai muito do indivíduo, da evolução. E as diferenças físicas vai pelo clima. O asiático tem a teoria que onde os primeiros eles moravam em regiões muito frias, que tinha muito vento, né? Então aquela mudança do olho foi para se adaptar àquelas regiões, né? Existem algumas teorias, mas nada comprovada, né?
Mas existe uma tribo, eu não sei se é na Oceania ou na África, que eles conseguiram mudar a constituição física deles porque eles vivem do mergulho, né? Então, hoje o corpo deles é diferente do nosso. Então, eles têm uma capacidade muito mais desenvolvida de mergulhar em águas profundas do que a gente, né? Mas ali são gerações e gerações, são séculos e séculos que eles vivem em alto mar, só fazendo mergulho e pescando, né? Tudo que eles pescam no alto mar, eles consomem, né? E desde criança, eles é bem interessante essa tribo, né? E isso significa o quê? Que as características vão. A parte física nós vamos se adaptando com o clima e vai evoluindo de uma geração para outra, né? E aqui ele fala da pluralidade dos mundos habitados, né? São habitados todos os globos que se movem no espaço? Então ele pergunta, todos os planetas são habitados? Sim, e o homem terreno está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição, né? É a, é a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Então, cada alguns cientistas eles calculam que existe mais ou menos 100 bilhões de galáxias. É um número enorme para contar. E cada galáxia ele tem aproximadamente 10 bilhões de planetas. Então, se a gente multiplicar 100 bilhões por 10 bilhões, vai dar um número extremamente grande, né? E o que significa isso, né? Com certeza existe vida em outros planetas. E aqui ele responde que sim, existe. Só que a constituição física, esse corpo físico que hoje nós usamos aqui, é diferente. Cada planeta tem a sua constituição. Deve-se concluir que a Bíblia é um erro, né? Porque algumas coisas que foi falado aqui, como Adão não existiu, o mundo foi criado em 7 eras, né? Ou em 6, não em 6 dias. Aí ele fala, não, a conclusão tirar-se-á que os homens se equivocaram ao interpretá-la, né? Então, às vezes você escreve por parábolas, né? Como Jesus falava, por histórias. Às vezes a tradução se perdeu, né? Antigamente eles escreviam de trás para frente, e aí quando foram traduzir, tem várias teorias sobre a Bíblia. Às vezes a gente não consegue interpretar da forma que está escrita, né? Às vezes a tradução se perdeu também. Em seu tempo, ao perceber que os governantes não conseguiam dominar a si mesmos, de maneira que perdiam em vícios e atitudes imorais, o filósofo entendeu que o caminho para a construção de uma sociedade melhor não seria possível sem antes existirem seres humanos melhores. É o mestre Kung, né, que no nome ocidental chama Confúcio. Foi um grande sábio chinês, né, e era um filósofo. Quem não leu, eu recomendo ler, né? Então ele fala que o mundo, para ser melhor, precisa de seres humanos melhores, né? Do princípio vital. O capítulo 4 ele aborda os conceitos de princípio vital, vida e morte e a relação entre o corpo e o espírito. Então, essa aula visa proporcionar uma compreensão clara e profunda da visão espírita sobre o que anima os seres vivos e como o princípio vital se relaciona com a existência e evolução espiritual. Então, é aquela história que eu falei, o Pinóquio, um ser humano hoje não consegue botar. Nós temos uma tecnologia extremamente avançada, né? Construindo drone que transportam pessoas, motos que estão voando agora, né? Os chineses lançaram, né? Parece aquele filme do Jornada nas Estrelas. Só que a gente não consegue pegar uma matéria e dar vida, como o Pinóquio, né? Isso porque só Deus tem o princípio vital, né? Existe uma forma para pegar a matéria e colocar o espírito. O ser humano, apesar de toda a tecnologia avançada, está muito longe disso.
Explorar e compreender os conceitos relacionados ao princípio vital, né? A energia que dá vida para a gente, né? A natureza da vida e da morte, a interação entre o corpo e o espírito. Então, é como nesse desenho, o cósmico, coisas que nós não conseguimos ver, ele tem um fluido cósmico, né? Aí ele pergunta aqui, o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamamos fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário e o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, essa receita é o princípio vital, que é o segredo de pegar um corpo, uma matéria que não tem vida e dar vida para ela. Né? Quando nós encarnamos, entramos no corpo de uma criança, de um bebê. Então, a gente só consegue fazer isso com o princípio vital. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Aí ele responde, sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhe dá movimento e atividade e o distingue da matéria inerte, uma pedra, uma matéria parada aqui, né? Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não dá. Então, é isso que diferencia a matéria parada, como uma pedra, uma rocha, de nós, né? Nosso corpo é matéria, né? O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? A matéria se decompõe e vai formar novos organismos, né? Vai enriquecer o solo, né? O princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, essa é a diferença. Quando nós desencarnamos, o nosso corpo ele vai virar de adubo para a terra, né? Vai se decompor. Só que o nosso princípio vital, o nosso espírito, né? Ele vai voltar. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Agora vamos pegar o último capítulo. Alguém quer começar a comentar alguma coisa, pessoal? O barco. Pode tocar o barco? Pode tocar o barco. Ô, Juliano, só uma dúvida. Quando fala assim das diferenças na Bíblia, assim, seria o quê? Uma interpretação nossa que a gente, igual ele fala assim, não foi 7 dias, foram 7 eras. É como se nós tivéssemos entendido errado, seria isso? Isso. Talvez numa tradução, em vez de 7 eras, botaram 7 dias, né? Ah, então. A forma de. Alguém já fez aquela brincadeira? Eu sou da geração de que não tinha TV, então a gente fazia a brincadeira do telefone. Não sei se vocês faziam. Ah, sim, telefone sem fio. Já fiz muito. Isso. A gente falava alguma. A gente passava alguma informação para a pessoa não ouvir, a outra passava numa roda, né? Isso. E o que acontecia? Quando chegava na última pessoa, ela falava, né? E sempre falava uma informação que não tinha nada a ver com o que foi passado, né? Sempre chegava diferente, né? Eu Sempre lembro. chegava diferente. Então, eu acho que esse é um ponto particular, eu acho, né? E talvez essas traduções, as interpretações foram se perdendo, né? Por isso que tem o Adão e Eva, talvez o Adão e Eva representasse uma nova era, né? Dos novos, das novas tribos, novos colonizadores, a nova evolução do ser humano, e não só uma pessoa, né? É É como bastante os filhos. complicado essa questão aí da Bíblia, né? Porque como ela foi escrita numa língua, a primeira Bíblia foi escrita numa língua antiga que hoje já está morta, em cada lugar que ela chegou, ela houve uma interpretação. E essas inúmeras interpretações que mudaram muita coisa.
E até hoje em E dia, né, a gente estava vendo que as novas Bíblias, elas estão sendo impressas, retirando alguns capítulos, algumas passagens. E a gente veio procurar aqui nas nossas, aqui ainda são Bíblias um pouco mais antigas, só que as novas, elas já vão vir com alguns capítulos a menos, algumas interpretações a menos. É uma coisa meio bizarra. eu acho que também tem a questão da interpretação do ser humano da época, né? Também. Na época que isso foi escrito, o ser humano ainda na época de Jesus, Jesus pregava por parábolas, porque o conhecimento ainda era muito rudimentar da ciência, né, das coisas da espiritualidade. Então você tinha que falar numa linguagem que eles entendiam, né? É como Era tudo, você ir. era tudo muito limitado, né? Isso. Então, quando Jesus veio, era a lei do Moisés, né? Você arrancou um braço, a lei vai lá e arranca o teu braço, né? E era uma coisa ainda mais agressiva, violenta, né? Então, assim, o Era homem mais, bom era aquele que fazia bem aos amigos e exterminava os inimigos. E Jesus veio para dizer, não, o homem bom ele não pode exterminar os inimigos, ele tem que ser amigo de todo mundo. E eles não conseguiam entender, né? A gente estava num ele, estado ainda muito rudimentar de evolução, né? ele veio para mudar uma estrutura de pensamento, né? Então, o que ele veio para fazer foi algo bastante diferente do que eles estavam acostumados. Apesar de ter lido alguns relatos que eles, não é que eles eram homens ignorantes, é que a lei mosaica deixava tudo muito duro, tudo muito engessado. Só que eles eram homens inteligentes, porque o modo de estudos deles também fazia, fazia com que eles tivessem uma memória bastante privilegiada. Então, o modo que eles estudavam na época permitia isso. Então, eles eram homens inteligentes, mas pela lei mosaica, eram também homens muito rudes e engessados. A interpretação pelas parábolas deixava alguns deles muito a desejar, né? Por falta até de Eu li um, imaginação. eu li um livro do Ramatiz sobre histórias de Moisés, né? Então ele era um cara muito duro, né? Muito engessado, ainda com muitos processos ainda de evolução, de pendências, entendeu? Ele conta bastante a história que não é a história que a gente estuda no dia a dia, tá? O Ramatiz conta essa história do Moisés. Foi bastante violento, né? Ele mostra o outro lado da visão como se fosse do Egito, tá? Os itens que destruíram, assim, causou vários problemas de violência, né? Mas eu sempre falo, a história é contada por alguém que não estava lá, que geralmente conta alguma coisa que não aconteceu, né? Na história a gente Telefone fala sem isso. fio. Exatamente. Ele é o quê? É o Telefone telefone. sem fio. Isso, telefone sem fio. Então, essas evoluções, assim, o Kardec ele falava muito do que ele está escrevendo hoje, na época do século XIX, quando chegar no século XXI, XXII, XXIII, a ciência vai estar evoluída, e não é que ele errou. Ele colocava isso muito nos livros dele, não é que ele errou. Ele está escrevendo as coisas que os espíritos passaram e o como é que se diz? A evolução dele daquela época, né? Então, no século XXII, a evolução científica vai estar muito à frente. Então, mesmo ele descrevendo algumas coisas cientificamente, ele falava, isso pode mudar no próximo ano, no próximo século. Por enquanto, a gente consegue entender a ciência dessa forma, mas próximo século, a ciência vai estar evoluindo, as pessoas vão estar mais evoluídas e vão entender de outra forma. Então, isso aqui pode mudar. Por isso que ele era contra os dogmas. Os dogmas, eles prejudicam muito essas verdades incontestáveis, entendeu?
A verdade, ela vai se mudando, ela vai mudando de acordo com a nossa evolução, né? Antigamente, o bom além da verdade, o que é bom e ruim, né? Na época de Moisés, a pessoa boa era quem ia lá e matava todos os inimigos, né? Como ele descreveu bastante no Antigo Testamento. Passamos ao fio da navalha até as mulheres e as crianças, decapitavam, né? É bem, acho bem forte essa parte do Antigo Testamento que eles descrevem que degolava até as crianças e as mulheres, né? E por isso exterminaram várias tribos, moabitas, coabitas, várias etnias foram exterminadas nessa andança pelo deserto. Vamos lá, parte 2, o nosso último capítulo. O mundo dos espíritos. Então, o capítulo 1 dos espíritos, ele aborda os conceitos fundamentais sobre a natureza dos espíritos, a origem, classificação, suas características, sobre os espíritos, suas funções e suas interações com o mundo material. Aí ele pergunta qual a definição que se pode dar dos espíritos. Os espíritos somos nós, pessoal. Hoje nós estamos no corpo, mas amanhã, quando a gente sair desse corpo, nós voltamos à nossa forma de espírito. E depois voltamos para o corpo outra vez, depois saímos, então é um carrossel, um vai e volta. Pode dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, fora do mundo material, como tem lá o Nosso Lar, o livro do André Luiz, existe o mundo dos espíritos, né? Sobre os espíritos, suas funções e suas interações com o mundo material. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? O que é que ele perguntou? Só naquela época que fizeram, agora não pode mais fazer, ou é constantemente essa criação? Aí ele fala, é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então, todo dia é criado novas formas de vida. Os espíritos têm fim? Então, vai ter um dia que acabou? Ele pergunta. Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo mais ou menos longo, o elemento que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu. Como sucede com os corpos materiais, é difícil conceder-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Aí ele fala aqui, há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que o repilas. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível. Nem o ignorante tudo que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos por agora dizer. Então ele fala, com muitas respostas, a gente ainda está muito longe de compreender. Então ele diz para a gente entender melhor, digamos que os espíritos não têm fim. É tudo que podemos entender no momento, né? Os espíritos continuam um mundo à parte, fora do que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, né? Então tem aí o nosso lar, tem vários mundos onde os espíritos habitam sem ter matéria, né? Ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Aí o espírito da luz responde, na verdade, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tende mundo, muitos deles de contínuo a vosso lado. Observai-os e sobre vós atuando, sem o perceberes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e o instrumento de que Deus serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então ele diz que os espíritos ele é como o vento, tá em todos os cantos, né? No nosso lar, no nosso trabalho, né? Como o nosso lar, o livro, né? Existe colônias também, e existe uma região que eles são, digamos, interditada, né? Para os que não são tão adiantados, né?
Então, às vezes, eu li um livro que ele falava das influências, né, kardecista. Ele dizia que até na arte, muitas coisas, livros que saem no nosso mundo, material, pinturas, filmes, muitas coisas que nós fazemos, né, e consumimos, eles vêm das influências dos espíritos, né? Aí ele está perguntando se os espíritos gastam tempo para percorrer o espaço, né? Como eu já falei, é um cientista, ele tem essas perguntas, né? E o espírito fala sim, mas fazendo com a rapidez do pensamento. Então ele gasta o tempo do pensamento. O que significa que eu posso ir do Japão para o Brasil no tempo do pensamento. Chegar, Japão, já está no Japão. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo, né? Parede, porta, vidro, banheiro. O ar, a terra e as águas, e até mesmo os fogos, eles são igualmente acessíveis. É como os filmes que a gente vê de Hollywood, né? Todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Então, tem espíritos de luz que irradiam luz. Outros que não estão tão evoluídos não conseguem irradiar essa luz, né? Vai do grau de evolução de cada um, né? O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda é bastante grosseiro para nós. As vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então é mais ou menos o que está na foto, né? São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordem conforme o grau de petição que tenha alcançado. São diferentes evoluções, né? Cada espírito tem seu grau de evolução. Na primeira, coloca-se os que atingiram a perfeição máxima. Aí ele começa a descrever os espíritos puros, são os mais evoluídos. A segunda, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão a terceiros que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, que estão na ignorância, no desejo do mal, das paixões, né? Mas que ele retarda o progresso. Eis os que os caracteriza. Então ele divide em três hierarquias: os evoluídos, os intermediários, né, que querem evoluir, querem fazer o bem, né, e os espíritos que ainda estão ainda na matéria, né? A matéria como dizer, é uma ilusão. Você vive naquela matéria que é uma coisa passageira, né? Aí ele descreve aqui a terceira ordem. Características gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denotam a sua inferioridade, né? O Kardec, ele sempre dizia, ele tem uma frase que eu acho muito interessante e serve muito para os nossos dias, né? Ele fala: para você evoluir, nem sempre para você evoluir você tem que fazer o bem. Se você não faz o bem, você não está evoluindo, tá? Então a pergunta que vai, né? Nós estamos fazendo o bem, nós estamos evoluindo com o bem. Ele sempre falava: não basta não fazer o mal. Para você evoluir, você tem que fazer o bem. O que acontece que eu vejo, nós paramos nessa etapa. Eu vejo muitas pessoas que param naquela: eu não faço o mal, mas também não faz o bem. Então você para na sua evolução, né? Porque para o Kardec não importa não fazer o mal. Você tem que fazer o bem para evoluir.
Senão você fica parado, estagnado na sua evolução. É um espírito que não faz o bem nem faz o mal. E você não evolui. Haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores, né? Não evolui? Não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Portanto, já outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Então, ele pergunta se o espírito ele vai ficar inferior para o resto da vida. Ele diz, não. O espiritismo ele diz que não existe mal, existe energia mal direcionada. Que no final todas as energias vão ser bem direcionadas. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreende o que os distancia da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrógrado. A gente fala, morei numa cidade que dizia assim, andar como caranguejo. Ele perguntou, os espíritos andam como caranguejo? A expressão na cidade que eu morava que caranguejo é andar para trás, é não evoluir, né? E ele fala que não, o espírito ele não tem como você estar num grau evoluído e depois sucumbir e ir para um grau intermediário e inferior, né? Tudo que você aprende, você leva dentro da sua alma para as próximas vidas. Você pode não lembrar, tá? Mas está ali o aprendizado. Você não vai voltar a, ao degrau inferior, né? E eu sempre falo que quando você aprende na alma, no teu espírito, por exemplo, as pessoas que passam fome, se você observar uma pessoa que passa fome e depois ela já saiu daquela situação, ela nunca vai deixar o prato sobrar comida. Ela pode virar um milionário, um bilionário, mas aquela lição, se ele passou a infância lá, toda a adolescência passando fome, quando ele virar um milionário que já não tiver mais problema financeiro, ele nunca vai esquecer. Vai estar lá. Às vezes ele pode até esquecer, mas o prato dele, ele sempre vai comer tudo, não vai ter desperdício, né? Porque ele aprendeu na alma, no espírito. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos, né? Pessoal, vamos encerrar por aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Quando você começa a falar desse último capítulo aí, ele, ele cita ele pergunta, né, se Deus continua criando. Aí o Espírito fala que Deus nunca deixou de criar. E aí a gente volta naquele negócio de interpretação da Bíblia, que Deus descansou no sétimo dia. Então fica contraditório, né? Deus descansou no sétimo dia e o Espírito veio e fala que Deus nunca deixou de criar. E eu ouvi há um tempo atrás uma interpretação diferente disso aí, referente a isso. Que Deus não parou para descansar, Deus parou para contemplar a criação dele no sétimo dia. Ele parou só para admirar o que ele tinha feito, toda a criação. E aí, se a gente colocar nessa interpretação, já fica mais de acordo com o que o Espírito falou para Kardec, né? Sim, sim. O espiritismo, ele sempre fala assim, eu tenho alguns conhecidos, sem querer criticar a religião, que eles têm uma religião assim, é cristã, tá? Que eles acham que quando morrer eles vão ter o descanso eterno. Vão ficar lá no céu, rodando a rede, dormindo, bebendo, comendo, tá? Aí sem fazer nada, sem profissão. E no Espiritismo ele diz que a gente nunca vai parar de trabalhar, a gente sempre está evoluindo, não tem esse descanso eterno, não. Saímos de uma encarnação,
estudamos para voltar a melhorar, voltamos para a carne, né, para a matéria. Então tem, às vezes, interpretações, né, que chegam a isso aí, né? E nós nunca vamos parar. Então, se a, a criatura, né, não para, imagine o Criador, né? Exatamente. Tudo, Então, tudo faz Deus é parte do caminho, movimento. tudo É, faz parte do caminho de volta, né? E assim, isso. tem muita coisa que a gente aprendeu em outras encarnações que está aqui incubado. E a gente não vai usar nessa. E tem coisas que nós estamos aprendendo agora que não vai usar em outra, mas pode ser que nós usaremos uma habilidade de uma vida passada e numa próxima vida ainda, que não seja nem nessa. E aí, à medida É, que a gente continua evoluindo, é uma reflexão que a doutora Ana Beatriz expôs, é que assim, vai evoluindo, vai colocando material para dentro, vai colocando material para dentro, porque pode ser que você não use, mas à medida que você for aprendendo, quando você chegar do outro lado, que a consciência expandir e você tiver uso de todas essas habilidades, vai ficar até mais fácil para você estudar do outro lado, né? sim. É a única coisa que a gente leva desse mundo é o que nós aprendemos aqui, né? O resto, roupa, tudo fica em decomposição, né? É bem interessante essa. Eu vejo da minha filha, né? Minha filha, eu dei um tecladozinho de brincadeira para ela quando ela tinha 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E ela tocou aquilo ali como se soubesse as notas, dó, ré, mi, até filmei no dia. Às vezes isso vem, né? Aí depois de um tempo ela me pediu uma aula de piano e começou a tocar e ela toca assim. Essas características que você aprende em outras vidas, ela fica ali armazenada. Quando a gente vai lá, às vezes a gente não precisa delas e não pega, mas quando a gente procura, tá lá dentro da gente, né? Cara, você me lembrou de uma passagem da minha vida agora. A gente falando, você falando da sua filha, eu lembrei de uma passagem da minha vida. A gente, é, na época eu jogava capoeira e jogava, o Dinho também jogava. E o pessoal foi para um parque que tem aqui na Raposo. Eu não vou lembrar o nome desse parque, mas tinha cavalo. E até onde eu me entendo por gente, eu nunca tinha andado de cavalo. Aí é, a gente inventou de andar de cavalo e tal, e o cavalo dava uma voltinha no parque. E eu peguei um cavalo que ele era filhote de uma égua que estava lá, e essa égua saiu na frente. E o cavalo estava andando bem tranquilo. O cavalo estava muito tranquilo, andando ali naquela marchazinha lenta, só que a mãe dele estava bem na frente. Só que a mãe dele deu uma relinchada, esse cavalo ele desembestou, saiu numa carreira. E eu em cima do cavalo ali, e eu não me apavorei em nenhum momento assim. E eu comecei a cavalgar como se eu tivesse anos e anos de experiência no assunto. E eu nunca tinha andado de cavalo, cara. Quando o cavalo parou perto da mãe dele, lá no final do passeio, o povo me olhando assim, falou assim, mas você já tinha andado de cavalo? Eu falei, eu nunca tinha andado de cavalo. Mas parecia que você já tinha andado de cavalo desde pequenininho. Eu falei, cara, eu senti a mesma coisa. Eu senti como se eu estivesse andava de cavalo desde pequenininho. Uma mão nas rédeas do bicho, a outra mão solta, galopando como se tivesse, sabe? Sabe quando você se sente grande, grande na situação? Eu me senti grande, empoderado. Foi uma coisa muito louca, cara. Tudo que a gente aprende fica armazenado, né? Fica no nosso inconsciente, digamos, né? E a gente consegue acessar com um esforço, né? Um Sim, querer, a nossa, gente consegue entrar.
Foi uma coisa. E assim, foi uma passagem que ficou na minha vida assim, que você fala, nossa, mas. Aí você para pensar e você fala, "Meu", e eu gosto, é um animal que eu gosto bastante, que eu admiro demais, sabe? Eu acho um animal exuberante. Eu adoro cachorro, mas eu sou apaixonado por cavalo também. Eu acho um animal muito inteligente, muito útil. Adoro cavalo, mas assim, até onde eu me lembro, eu nunca tinha andado de cavalo. Nunca. São as nossas recordações, né? A gente... Pessoal, vou encerrar aqui. Acredito que tá todo mundo cansado aí, dia corrido. São Paulo, a gente